Imagina descobrir que os seus filhos que cresceram dentro do seu útero são na verdade os seus sobrinhos. Isso foi o que aconteceu com a Lydia Fairchild nos Estados Unidos. A Lydia estava desempregada e pediu assistência para o governo do estado de Washington para poder cuidar dos seus filhos. Só que nesse estado, para poder receber o benefício, ela precisava provar que a família dela tinha mesmo relação genética com ela. Até aí, nada de especial, afinal, ela tinha gerido e parido os seus filhos. Só que quando fizeram o teste de DNA para mostrar essa relação, o resultado foi bem inesperado. Seu companheiro era o pai das crianças e elas eram filhas da mesma mãe. Mas essa mãe não era Lydia, ou pelo menos o seu DNA não batia com o DNA das crianças. Lydia não só perdeu a chance de ganhar o benefício, como ainda passou a correr risco de perder a guarda dos filhos, porque quem viu só o resultado do teste passou a desconfiar que ela teria abduzido as crianças. Ela sabia que a mãe dos filhos, o próprio obstetra que fez o parto dos filhos, estava disposto a depor em favor dela, só que outro teste de DNA de uma outra empresa deu o mesmo resultado. Ela não era a mãe genética dos seus filhos. E aí, quem estava errado então? Ela ou o DNA? Para a sorte da Lydia, esse não era o primeiro caso de uma mãe com um DNA que não batia com o dos filhos. Tinha uma outra mãe que tinha passado pelo mesmo problema no país alguns anos antes. E o seu caso foi resolvido com resultados muito surpreendentes. Karen Keegan teve uma complicação nos seus rins tão séria que ela precisou de um transplante aos 52 anos de idade. E o primeiro passo costuma ser checar os parentes mais próximos, por serem os que têm mais chances de compatibilidade para a doação. Mas dos 3 filhos de Karen, 2 não tinham herdado nada que seria compatível com ela por testes tradicionais. Muito menos do que seria esperado de filhos biológicos. Pior, comparando a compatibilidade dela com a dos seus irmãos e com a da sua mãe, descobriram que ela tolerava muito mais tecidos do que o esperado. A maioria das pessoas herda 2 grupos de compatibilidade imune, um vindo de pai e outro da mãe. Se a sua irmã ou seu irmão não herdarem os mesmos grupos que você, ou mesmo se herdarem só um grupinho diferente, um transplante pode não ser possível. Mas o sistema imune da Karen tolerava todas as combinações dos seus irmãos e da sua mãe. De alguma forma, ela tinha 4 grupos de compatibilidade imune, enquanto o nosso genoma só pode carregar 2. Como a Karen estava esperando um transplante e a situação dela era bastante inusitada, pesquisadores acabaram coletando biópsias de várias partes do corpo dela para poder fazer a comparação da compatibilidade genética entre essas partes do corpo e entender o que estava acontecendo com ela. E foi aí que descobriram que ela tinha uma mistura de 2 genomas no seu corpo. Algumas partes dela, como o sangue, eram completamente formadas por um genoma só. Até aí tudo bem. Só que em outras partes, como a mucosa da boca ou a pele, pelo menos uma em cada 4 células ali tinha um outro genoma. E nos seus órgãos internos, como a bexiga ou a glândula tireoide, até 3 em cada 4 células tinham um genoma diferente do sangue. Reconstruindo o que pode ter acontecido, pesquisadores concluíram que a Karen é uma quimera. Uma pessoa formada a partir de 2 embriões diferentes que se fundiram em algum momento. Enquanto a maioria das pessoas veio de um óvulo fecundado por um espermatozoide, no caso da Karen, 2 óvulos diferentes foram fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, e em algum momento esses 2 embriões formados se misturaram. O embrião 1, que deu origem às células do seu sangue, acabou predominando na maior parte do seu corpo. E quando alguém colhia o seu sangue para fazer algum teste genético, como o teste de compatibilidade da doação, esse era o padrão que encontravam. Mas o seu ovário também foi formado com células de outro embrião 2. E os óvulos que acabaram dando origem a 2 dos seus filhos vieram desse outro grupo de células 2. Então, quando comparavam seus filhos com o genoma 2, com as células do seu sangue do tipo 1, eles pareciam incompatíveis, quando na verdade não eram, já que parte do corpo dela era formado por células do outro tipo. Essa bagunça parece bastante estranha, aliás, parece não, essa bagunça é bem estranha, mas é relativamente comum na natureza em outros organismos que não entre os animais. Uma árvore com um enxerto que dá laranja em limão, por exemplo, é uma quimera. Ela é uma mistura de 2 organismos diferentes, com células com genomas diferentes, que acabam formando um indivíduo só.
Pode ser um pé de limão que em algum momento teve um galho de laranja enxertado e esse galho foi incorporado e passou a fazer parte de uma árvore só. Você provavelmente já viu um cacto quimera, feito a partir de um enxerto, que são aqueles cactos que têm uma base padrão, meio feinha, mas que tem no topo um topo colorido, bem diferente, que chama bastante atenção. Aquele topo é um enxerto que foi feito ali. E entre animais mais simples, como as esponjas ou até as anêmonas, também podem acontecer quimeras. Elas podem fazer como as plantas e crescer com mais de um genoma, com tecidos com mais de uma origem de animais diferentes, formando um organismo único. Só que nos animais mais complexos, a coisa começa a ficar complicada, porque a gente tem vários órgãos bem intricados, bem complexos, com sistema circulatório e digestivo, que podem entrar em contato com outros animais, como os animais que a gente come. Então as nossas células precisam saber reconhecer qual parte é do nosso corpo e qual parte é nossa mesmo, e qual parte é de um invasor, como um parasita, ou até o que é a comida que a gente ingeriu. Por isso temos a rejeição de órgãos. Essa rejeição é feita pelo sistema imunológico, pelas células que patrulham nosso corpo pedindo a identidade de cada parte nossa e enxotando quem é estranho. As nossas células imunes se formam durante o nosso desenvolvimento e aprendem a aceitar o que elas encontram quando são formadas. Essas são as nossas células. O que for encontrado depois da formação delas passa a ser considerado algo estranho e vai ser atacado. O que infelizmente pode incluir uma prótese ou um órgão transplantado, um tipo de intervenção que só apareceu no nosso organismo nas últimas décadas por causa da nossa tecnologia. Por isso o quimerismo é tão raro entre os animais, ou pelo menos entre os humanos, porque enquanto as plantas têm combinação de dois organismos diferentes até na idade adulta, sem lá muitos problemas, no nosso caso isso teria que acontecer dentro do útero, que é quando os gêmeos estão se formando durante a gestação, ou pelo menos quando dois embriões estão se formando dentro de um útero, enquanto o nosso sistema imune ainda está se desenvolvendo. No episódio sobre mulheres e gatinhos, a gente falou sobre o microquimerismo, que é o que acontece quando as mães recebem dos fetos células que estão saindo de dentro do útero. Só que nesse caso, são bem poucas células que a mãe recebe em relação ao total do corpo dela, menos de 1% das células do corpo. Por isso o prefixo micro, de microquimerismo. Já no caso das quimeras mesmo, como os bebês que estão se desenvolvendo e as células estão se multiplicando, a mistura pode ser muito maior. Gêmeos dizigóticos, que são aqueles gêmeos formados por dois óvulos diferentes, que foram fecundados por dois espermatozoides diferentes, podem trocar muitas células durante a gestação. Inclusive, se você tem uma irmã ou um irmão gêmeo, você provavelmente carrega as células dela ou dele no seu corpo. E em alguns casos mais raros, mais extremos, os embriões podem se fundir e aí a mistura é maior mesmo. Nesse caso, os dois embriões podem se juntar e vão dar origem a um só bebê, que vai ser uma quimera, que é uma fusão que foi formada por uma mistura dos dois. São os indivíduos tetragaméticos, que foram formados por 4 gametas, 2 óvulos e 2 espermatozoides, que podem ser misturados pelo corpo todo até em partes iguais, ou podem ter um gameta que forma a maior parte do corpo e um outro gameta que forma uma porção pequena. Por isso a Karen tinha compatibilidade com todos os seus irmãos e com a mãe. Ela tinha herdado todos os grupos de compatibilidade nessa mistura de células que ela recebeu. No caso de Lydia, que quase perdeu a guarda dos seus filhos, depois que os seus advogados descobriram o caso da Karen, ela também foi testada e descobriu que algumas partes do seu corpo eram formadas pelo mesmo genoma que deu origem aos seus filhos e outras partes do corpo não. O seu sangue e a sua pele não eram compatíveis, por isso o teste deu errado. Mas o DNA da pele e do útero dela era compatível com os filhos. E seus 3 filhos nasceram a partir dessas outras células de um embrião que poderia ter sido a sua irmã gêmea lá no útero, mas que acabou incorporado ao seu corpo e formou só alguns órgãos. A Lydia foi mãe dos seus filhos, aliás, ela é mãe dos seus filhos, mas geneticamente ela está mais para tia deles. Pelo menos se a gente considerar a maioria das células dela como sendo as células principais. Aliás, o caso dela inevitavelmente levanta a pergunta do que forma uma pessoa, o que nos faz como uma pessoa, como um indivíduo só. Porque no caso da Lydia e da Karen, essa resposta envolve 2 genomas diferentes. E na verdade, esse pode ser o caso de muito mais gente, porque a gente não sabe bem o quão comum é esse tipo de quimerismo, já que não é uma coisa que a gente procura ativamente na população.
Geralmente, a descoberta do quimerismo acontece nesses momentos de teste de compatibilidade para doação ou mesmo em transfusões de sangue, quando alguém tem uma mistura de dois tipos sanguíneos, como células do tipo sanguíneo A e outras do tipo O ou do tipo B. Não sangue AB, mas sim uma parte do sangue que reage com o tipo A e outra parte do sangue que reage como sendo do tipo B, por exemplo. Mas se não tiver uma mistura clara de células no sangue, se um grupo predominar sobre o outro, ou mesmo se os dois embriões que se fundiram tiverem o mesmo tipo sanguíneo, tudo isso pode passar batido. Como teria sido o caso das duas mulheres se elas não tivessem feito teste genético por outros motivos. Uma outra forma de descobrir o quimerismo acontece quando os embriões que se misturam formariam machos e fêmeas. Esse é o caso, por exemplo, das vacas free martin ou com free martinismo. Que é o que acontece quando a vaca recebeu durante a gestação as células de um irmão gêmeo que pode nem ter continuado a gestação. E ela continua se desenvolvendo com células XX e XY dentro de um mesmo corpo. E por isso geralmente se desenvolve com uma condição intersexual, com órgãos genitais femininos que não são completamente desenvolvidos ou são masculinizados. Machos também podem receber células XX no útero, mas geralmente são menos afetados do que as fêmeas. E o fato de vacas terem um termo próprio para essa situação não quer dizer que isso não acontece em outros animais. É que as free martin são mais notadas e estudadas porque não se desenvolvem sexualmente e não produzem leite. Já nos gatos isso pode ser um pouco mais visível. Por exemplo, gatos que têm padrões diferentes de pelo no corpo, com trechos com pelo mais longo ou mais curto do que o resto, ou gatos machos com padrão de cor de escaminha ou de tartaruga, que são aqueles machos rajados com 3 cores, podem ser quimeras. Como a gente já contou no vídeo da genética das mulheres, as cores laranja e preto dos gatos ficam no cromossomo X. E como os machos normalmente carregam só um cromossomo X, eles geralmente vão ter ou a cor preta ou a cor laranja, independente de outra combinação de cor como o branco ou não. Agora, nos machos que herdam 2 cromossomos X, ou machos que têm uma fusão com células de uma irmã no útero, podem ter um padrão diferente que vai mostrar essas células pela cor misturada na pelagem. Em pelo menos um grupo de animais, o quimerismo é bem mais comum. Nos saguis de Weed, o mico, aqui do sul da Bahia, a combinação dos zigotos parece ser a regra e não a exceção. No caso desses saguis, eles geralmente se reproduzem tendo irmãos gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos formados por 2 embriões. Só que entre eles, o mais comum é acontecer a mistura das células dos 2 irmãos. Em 3/4 dos casais de gêmeos estudados, os irmãos tinham células misturadas pelo corpo todo, dos músculos ao cérebro. E dependendo do caso, se a fêmea cruza com mais de um macho quando está ovulando, as partes de um sagui que vieram de um outro irmão ou irmã no útero podem ter um pai diferente. Um mesmo saguizinho pode ser a mistura de 3 genomas diferentes, com metade vinda da mãe, 1/4 do genoma dele vindo de um pai e um outro quarto vindo de um pai diferente. Eles são quimeras ainda mais diversas. E quando essa mistura aparece nas células que formam os gametas, os espermatozoides e os óvulos, um sagui pode ser geneticamente tio ou tia dos seus filhos. E mesmo assim vão cuidar dos seus filhotes como poucos outros primatas fazem. Afinal, mesmo sem eles saberem da genética dos seus filhos, se eles reconhecem os filhotes na base do cheiro, pelo menos parte do corpo dos filhotes ou parte do corpo deles tem aquele cheiro, mesmo sendo filhotes dos seus irmãos por conta do quimerismo. A gente está acostumado a pensar em nós mesmos como indivíduos únicos, com uma só origem, com um só genoma, com um grupo de células, mas a vida pode ser muito mais rica do que isso. Agora imagina, se sem quimerismo já é uma coisa que pode dar uma briga, pensa se esses saguizinhos precisassem resolver o parentesco para fazer partilha de herança. A maioria das pessoas conhece testes de DNA como os testes usados para descobrir se 2 pessoas são parentes ou qual é o grau de parentesco entre elas, como a gente viu aqui no vídeo. Mas você sabia que testes de DNA podem revelar muito mais do que isso? Esse vídeo aqui é feito em parceria com o Meu DNA, que é uma empresa brasileira de testes genéticos que tem como objetivo democratizar o acesso das pessoas às informações genéticas. Entre os testes que eles oferecem, que eles fazem, estão o Meu DNA Origens e o Meu DNA Saúde.
A maioria de nós não é lá uma quimera, mas a gente tem, todo mundo tem, contribuições de várias gerações anteriores, de vários povos no nosso genoma. E o meu DNA Origens vai comparar o seu DNA com o de 88 populações espalhadas pelo mundo para saber quais delas fazem parte da sua história e da história da sua família de 5 a 8 gerações atrás, o que é o equivalente aos tataravós dos seus bisavós. Já o meu DNA Saúde é um teste que vai ver a sua predisposição a desenvolver diferentes tipos de câncer e outras condições que são genéticas, que são hereditárias, como o colesterol alto. É uma oportunidade de você se prevenir de doenças antes mesmo de ver sintomas delas. E eu sempre falo por aqui que o meu DNA tem um teste mais avançado no país por conta da tecnologia Exoma que eles usam, que é uma tecnologia que vai ler os seus genes de uma maneira bem mais completa. Uma das maiores vantagens dessa tecnologia é que você tem a possibilidade de ter resultados atualizáveis e receber mais informação sobre a sua saúde, sobre você, ao longo do tempo. Por exemplo, todo mundo que já comprou o meu DNA Saúde anteriormente, nessa semana aqui recebeu um relatório novo, que é o relatório de diabetes monogênica. E se você ainda não comprou o seu teste, a minha dica é você aproveitar o melhor custo-benefício deles e fazer o meu DNA Premium, que junta o meu DNA Saúde e o meu DNA Origens num teste só. Você vai conhecer o seu passado e cuidar do seu futuro de uma vez só. E pensando em quem assiste ao canal, o meu DNA liberou o cupom ATILA15, que dá 15% de desconto nos testes Meu DNA Premium, Meu DNA Saúde, lá no site deles. Aproveita o link na descrição e faz o seu teste com esse cupom. Agora, se você ficou curioso por essa conversa do que faz um indivíduo, do que nos faz ser um organismo só, ou o que parece ser um organismo só, com toda essa informação genética, células e muito mais que a gente tem no nosso corpo, aproveita porque ainda tem muita conversa legal pela frente, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos, a gente se vê por aqui.